Passaremos agora ao terceiro painel deste fórum, com o tema Desafios da Gestão Pública e dos Agentes Privados na Evolução do Piauí, apresentado por Cláudio Porto. Ele é bacharel em Economia, presidente da Macroplan, coorganizador dos livros 2022, Propostas para um Brasil Melhor no Bicentenário, e Propostas para o Governo 2015-2018, Agenda para um País Próspero e Competitivo. Com vocês, Dr. Cláudio Porto. Bem, boa noite, né? Eu queria fazer o seguinte, eu sei que é uma última apresentação, primeiro saúdo a todos, né? E eu tenho uma sugestão, eu vou tentar encurtar ao máximo a minha apresentação, eu preciso passar o mais rápido que puder, mas eu me comprometo com vocês o seguinte, o nosso Raul Veloso, a quem eu agradeço pelo convite de me trazer de volta aqui a Teresina, o Piauí, ele falou da questão que ele tem um equacionamento para a questão da previdência pública de estados e municípios. E nós, na Macroplan, que trabalhamos no ano passado numa proposta de governos de estado exatamente desse equacionamento, com a participação do Raul, né, nós deciframos o código do Raul, o código da 20. Então, quem ficar até o final, eu vou apresentar a proposta do Raul em gráfico. Agora tem que ficar até o final, tá? Então, eu queria propor isso aí. E é boa, eu posso garantir para vocês, assina embaixo, né? Mas primeiro eu queria fazer o seguinte, primeiro deixa eu me apresentar, tem uma outra característica aqui, eu também sou nordestino, eu sou de Campina Grande, né, na Paraíba, né, mas nasci e me fiz a minha formação universitária lá, né, depois fiz um estágio, eu chamo assim, um estágio um pouco mais avançado em Pernambuco, onde eu trabalhei durante 20 anos, e depois o mercado me levou para o Sudeste, né? Eu presido a Macroplan, uma empresa que está há 30 anos no mercado e tem um foco grande na parte da gestão pública. Mas eu trouxe aqui, então, para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre desafios para o crescimento sustentável do Piauí. E aqui eu vou dividir a minha apresentação em 4 grandes blocos. Primeiro, eu queria apresentar para vocês os melhores e os piores momentos do Piauí. É uma visão comparativa com os demais estados da federação. Acho que é muito interessante essa leitura que nós fizemos, numa pesquisa que nós realizamos sistematicamente e que divulgamos esse ano, e logo no final desse primeiro bloco eu vou dar o endereço dessa pesquisa para vocês. Então, quem só puder ficar até o fim do primeiro bloco, aí você anota o endereço e depois já pode navegar nos dados dessa pesquisa de todos os estados brasileiros. Em seguida, uma leitura de uma reflexão nossa, da nossa equipe, uma reflexão naturalmente rápida, não é tão focalizada quanto a do André. Aqui eu parabenizo, foi uma excelente abordagem da questão das potencialidades e das limitações do agronegócio aqui, mas sobre potencialidades e debilidades que condicionam o presente e o futuro do Piauí, uma visão exploratória. Então, eu vou falar de algumas outras oportunidades de negócios, além do agronegócio também. Mas vou falar de alguns problemas e debilidades e estrangulamentos que dificultam o progresso do Piauí e que elas, em boa parte, recaem, claro, em agentes privados, mas, sobretudo, no setor público. Sabe? Então, eu trago alguns números e já dizia o seguinte, aqui toda a nossa análise é com base em evidência, não é eu acho, são números. Então, aqui eu estou repetindo uma frase que celebrizou um piauiense ilustre, que está na história, que é Petrônio Portela, diz, não vamos agredir os fatos. Então, eu vou trazer fatos. Terceiro lugar, então, algumas propostas nossas para tornar o crescimento, para retomar o crescimento e torná-lo sustentável. Tanto uma agenda aqui a nível estadual quanto nacional. Ou seja, assim, alguns elementos. E aí, ao final disso aí, depois da minha mensagem, aí eu decifro para vocês o código do Raul. Ou seja, não é toca Raul, mas explica o Raul, né? Então tem aquele ponto aí. Muito bem. O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é o seguinte, é essa visão comparativa com os demais estados da federação.
esse é o nome da pesquisa, é a terceira edição de uma pesquisa que a Macroplan faz, que faz uma análise comparativa, uma avaliação comparativa de todos os estados brasileiros, segundo um conjunto de 9 áreas de indicadores e mais da gestão fiscal. Então, a gente olha os estados e compara os estados, né, comparando, primeiro, uma primeira grande área chamada construção do futuro, que considera educação e juventude. A segunda área, sociedade saudável e segura, é saúde e segurança. Terceira, a questão do crescimento, então é infraestrutura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, condições de vida. E a questão da eficiência da gestão pública, com base em elementos institucionais e mais um painel de gestão fiscal. Então, o que é um ponto importante é que nós procuramos captar dimensões que sejam relevantes para os estados, com indicadores principalmente finalistas, ou seja, daquilo que é importante para o cidadão. Então, vocês vão identificar que a minha fala de questões fiscais vai ser muito menos, eu vou falar muito mais de questões que afetam diretamente aos empresários, aos cidadãos, tem uma abrangência nacional e compara o presente com o passado em períodos de aproximadamente 10 anos, sempre que possível, e tudo com base em dado oficial. Tudo isso são informações, dados oficiais de fontes oficiais. Então, que dados são esses? Que a pilhazinha não está ajudando mais. Então, é uma cesta, claro, eu não vou fazer a loucura de ler para vocês assim, mas são 28 indicadores, tá certo? Que são esses que estão aí. Essa palestra também estará disponível para quem quiser ter acesso a ela, por meio da organização do evento, mas que envolvem aquelas áreas que eu mencionei, né? E um ponto importante, e aí o resultado da última pesquisa que nós lançamos, e que esse é um mapa muito interessante, e que, de fato, por exemplo, desperta muito interesse quando a gente apresenta esse mapa para gente interessada em investir no Brasil. Porque, na verdade, considerando que esses 28 indicadores são uma aproximação de estágios de desenvolvimento, né, a gente vê que o Brasil é feito, na verdade, de 5 recortes. Nós temos aí uma combinação de 5 Brasis. Qual é o Brasil da primeira divisão? É aquele que está naquele verde mais escuro. São os 3 estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Qual é o Brasil que estaria na segunda divisão? São aqueles estados que estão num verde um pouquinho mais claro. Opa! Em terceiro lugar, qual é o Brasil que estaria na terceira divisão, no grupo intermediário? São aqueles amarelinhos ali. São basicamente os estados mais do Nordeste Oriental e mais o Ceará, e lá a Rondônia. Qual é o Brasil que está no quarto grupo? São aqueles estados que estão um pouco mais na cor alaranjada, né? A Bahia, Tocantins, Amazonas e o Acre. E, por último, qual é o Brasil com menores estados de desenvolvimento, aí que o Piauí está entre eles, né? Mas eu vou dar um destaque ao seguinte, claro, eu estou dizendo, eu acho que isso não deve ser uma surpresa para nenhum de nós, né? Mas tem um dado importante que eu já vou antecipar para vocês. O fato é que quando a gente faz uma análise da década e nessa corrida entre os estados, o Piauí tem apresentado melhoras contínuas e consistentes. Isso é um ponto importante, né? Então, ou seja, hoje, nessa comparação, né, o Piauí está na 25ª posição entre os 27 estados brasileiros, né, e ela subiu uma posição nos últimos 10 anos, consistentemente, e está ali na cola do Pará. Então, no ano de 2014, chegou a ultrapassar o Pará, mas por conta da crise, provavelmente deve ser efeito da seca também e outros elementos aí, ele voltou a perder a posição, mas estão praticamente empatados, mas numa trajetória de melhoria. Ponto importante para a gente destacar. Então, vamos ver alguns pontos do Piauí aqui. Esse é um dado que tem lá na pesquisa, e aqui é onde o Piauí melhorou, atenção, melhorou nesses 10 anos, em comparação com outros estados. Então, eu quero dizer o seguinte, houve uma melhoria geral, nas condições gerais, mas
alguns estados andaram mais rápido do que outros. Aqui eu digo o seguinte, aonde foi que melhorou? Melhorou na posição geral, antes ele era o 26º, hoje chegou a ser 24º, hoje é 25º, melhorou na educação, era o 26º, está em 24º, melhorou na infraestrutura, era o 26º, está em 19º, melhorou na parte do desenvolvimento econômico, era o 25º, está em 22º, na questão do desenvolvimento social, também era o 26º e 23º, e na parte institucional melhorou bastante, está em 9º lugar. E em que foi que piorou na década? Onde foi que o Piauí perdeu posições? Perdeu posições em saúde, segurança e na parte ligada à juventude. Quer dizer, há 10 anos atrás, ele estava mais adiantado do que outros estados. Significa, comparando com ele mesmo, o Piauí melhorou nessas situações, mas outros estados melhoraram mais rápido. Muito bem. Esse conjunto de elementos aí, o que nos chama a atenção, é um ponto muito importante, então, uma síntese aqui, aonde foi que o Piauí melhorou mais e aonde piorou mais, né? Então, as duas áreas de maior melhoria nessa década de 2015 para cá, em comparação com outros estados, foram exatamente na parte institucional e na parte ligada à juventude. E aonde ele teve uma perda maior, embora tenha até melhorado na posição relativa, mas onde ele teve uma menor velocidade de crescimento, foi na parte de educação e saúde. Então, um ponto importante aí para a gente pensar em termos da reflexão do governo. Eu tenho um dado aqui sobre a questão. Um ponto importante que eu queria chamar para vocês é o seguinte: vamos dar uma olhada agora na posição do Estado no ranking de 27 estados. Na pesquisa tem um termômetro assim, mas eu vou apresentar ele de uma maneira melhor, assim, dizendo o seguinte: olhando agora com mais detalhe aquela cesta de 28 indicadores, note o seguinte, olha, em termos de taxa de homicídios, atenção, taxa de homicídios e transparência, o Piauí está na primeira divisão. Eu quero chamar a atenção para vocês que no que se refere à segurança pública, hoje, segurança pública, criminalidade, aí eu estou dizendo, mortes violentas por crime. O Piauí, isso é um diferencial competitivo. E é muito importante que se preserve e mantenha o Piauí disso, porque esse é um ativo muito valioso considerado hoje. Depois eu vou mostrar para vocês um dos paradoxos que acontece com o outro lado da segurança. E aonde aqui o Piauí está no pior grupo, são esse conjunto aí de indicadores. A gente vê o tamanho do esforço ainda que temos que fazer para melhorar a situação, certo? Mas está melhorando, só precisa acelerar o passo, né? Outro ponto importante é o seguinte, mas veja como foi que o Piauí variou de posições na década. Aí é a questão de como é que foi o movimento. Você nota agora que a coluna da esquerda, que é onde melhorou, é muito mais densa do que a da direita. O que significa um certo dinamismo. Se eu apresentasse, por exemplo, para vocês, fosse fazer a mesma apresentação no caso do Maranhão, ia ser ao contrário. Entendeu? Então, esse é um ponto interessante para chamar a atenção, é de que, embora a gente ainda esteja numa posição de muita fragilidade e de muitas debilidades, há um processo de melhoria em curso. Ou seja, tem mais melhora do que piora, né? Aqui é onde houve, e em relação ao ano anterior também, olha, mesmo com toda essa crise, houve mais avanço do que retrocesso, comparando o Piauí com outros estados. Isso é um ponto importante para destacar para vocês. Muito bem. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que nos chama a atenção, é esse problema aqui da parte fiscal. Eu não vou me deter muito nele, mas já chamando a atenção do alerta que foi dado e que foi amplamente discutido na apresentação e do Raul Veloso e no debate, é o quanto à questão do déficit da Previdência Pública,
pesa sobre as finanças públicas, né? E o peso sobre a receita corrente líquida do déficit da Previdência, ele no Piauí é o quarto maior entre as unidades da federação. Então, eu sei que está fazendo um esforço e tudo, mas você nota que contra esse déficit, ele é importante. Se um dia for equacionado, né, o quanto isso representa como um alívio para as contas públicas e para a possibilidade de você estar fazendo mais investimento público nesse campo. Muito bem. Se vocês quiserem ter um acesso a essa pesquisa, que é muito mais detalhada do que eu apresentei aí, aqui eu só apresentei melhores e piores momentos, está ali o endereço, www.desafiosdosestados.com.br. Vocês lá vão ter uma avaliação completa da fotografia, não só do Piauí, mas de todos os estados brasileiros. Você pode comparar Piauí com ele mesmo, Piauí com outros estados, etc. e tal. Um ponto que eu queria chamar a atenção aqui muito bem, o que é que, em parte, tá, está associado, isso não é um diagnóstico exaustivo, mas assim, quais são alguns pontos fortes ou quais são algumas debilidades que condicionam o presente e o futuro do Piauí. Se a situação é essa, a gente quer acelerar o passo para conquistar mais qualidade de vida, mais crescimento, mais prosperidade, né, e tudo. Então, o primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é o seguinte: vamos começar a falar das potencialidades. Nós temos aí, eu vejo, 3 potencialidades portadoras de futuro. A primeira é a pujança do agronegócio moderno, né? Toda vida que um investidor vai conversar com o Dr. Nabacoplan, a primeira pergunta que é o seguinte: tem mercado? Né? Para avaliar a possibilidade do negócio, tem mercado? É a primeira coisa. Se não tiver mercado, não adianta. Agora, é um mercado que se sustenta a médio e longo prazo. Isso o André demonstrou com todo o brilho aí, que para esse campo chamado agronegócio é um mercadaço. Isso aí é de longo prazo. Segundo ponto, né? Nós temos fatores que podem nos tornar competitivos nesse mercado, ou seja, o cavalo está ali, mas eu tenho competência para montar nesse cavalo. Então, esse é o segundo ponto. E não há dúvida de que o agronegócio moderno aqui é algo que tem um potencial de expansão fabuloso. A gente está só olhando o mapa e vendo aqui, não só pela questão da extensão da questão dos cerrados, mas também, né, dali do que chama do Delta do Parnaíba, são áreas muito propícias para você explorar vários tipos de agronegócio, né? Não é só Smith. Segundo ponto que eu queria chamar muito a atenção de vocês, que foi algo que me surpreendeu, que é a pegada da educação profissional aqui no Estado, sabe? Esse é quente. Atenção, tem essa questão da segurança pública, esse é um outro ponto que eu acho muito interessante. E, em terceiro lugar, como uma certa combinação com isso, tem algumas oportunidades de negócios muito promissoras que eu vou falar para vocês agora. Do agronegócio eu não vou falar mais nada, porque André já nos deu aqui, passou todo aquilo. Então tem um pouco. Mas vamos falar na pegada da educação. Destaque para a educação profissional. O Piauí, ele tem aproximadamente 26% do número de matrículas na educação profissional da população entre 15 e 17 anos. Essa é a aprovação, ela é a mais alta do país. É a mais alta do país. Eu quero repetir isso e dizer o seguinte: e que 63% das matrículas são em unidades da rede estadual. Então, olha, isso é um golaço. E eu digo mais, qual é o grande desafio, além de manter esse esforço? É melhorar a qualidade. O que é melhorar a qualidade? É garantir que se faça um bom planejamento estratégico para que você faça a formação desses alunos para aquelas ocupações que sejam portadoras de futuro. Eu não adianta hoje em dia estar fazendo uma formação excelente de um torneiro mecânico, que torno mecânico não existe mais, né? Então, essa visão, esse desafio de manter a pegada, aumentando a qualidade, é fundamental. Mas é um ponto assim que diferencia. Então, atenção, porque o diferencial competitivo, eles são elementos de atração muito importantes. André já falou tudo sobre as vocações do agronegócio aqui, tem maneiras de você superar aqueles elementos, mas um segundo é essa que eu vou chamar essa pegada da educação profissional.
Em terceiro lugar, eu vou me atrever aqui, nós fizemos um brainstorm na Macroplan, cruzamos também com vários fatos e dados. Eu chamaria a atenção para vocês para 5 áreas de oportunidade de negócio. Um é o agronegócio do Cerrado, essa aí eu dou por encerrada a minha fala sobre esse assunto, não, né? Segundo, mas tem outro canto que é o seguinte, que é a agricultura de especialidades. Tema, inclusive, que está crescendo muito no Brasil, que são os orgânicos, os alimentos funcionais, e são aqueles alimentos de alta performance, em produtividade, em propriedades rurais de menor tamanho, mas com altíssima produtividade e tecnologia. Não é a agricultura familiar da pobreza. Essa não interessa, essa só vai eternizar a miséria. Entendeu? É a agricultura focalizada em especialidades de alta produtividade e performance. E em que, inclusive, a Embrapa tem feito um investimento grande em termos de avaliar as potencialidades disso. Eu tenho ouvido testemunhos, por exemplo, nós temos acompanhado o estado de Goiás, nós temos trabalhado lá, eles estão investindo pesadamente nisso, começamos a descobrir isso. Aonde funciona bem a agricultura de especialidades? Funcionam nas proximidades dos grandes mercados, né? Aqui nós temos Teresina, Parnaíba, né? Teresina com também essa zona rural, isso aqui é um nicho muito interessante. Outro ponto, a fruticultura, mas junto com a indústria, isso aí também o André já mencionou isso. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que é uma área de negócios que essa aí é quente, é tão quente quanto a questão do agronegócio, é a área de saúde. E aí eu não estou falando de saúde pública, estou falando de saúde de empreendimentos privados que podem oferecer também saúde pública. São as chamadas clínicas populares, hospitais de média complexidade e prevenção em saúde, que vai desde assim, redes de academias de ginástica, a redes de personal training, até laboratórios de exames básicos, assim, a custo muito baixo. Tem uma rede que está sendo lançada agora, chamada Labs, não é Labs não, tem outro nome lá, onde um hemograma sai por R$ 9,80, um hemograma completo, sem você precisar penar no SUS, sabe? E muitas vezes morrer antes de saber de que morreu, né? Que é o drama. Então, esse aí é outra área, assim, eu tenho sentimento, assim, pelas evidências que a gente vê aí, esse aí seria um negócio muito de futuro, muito com uma rentabilidade muito mais promissor, por exemplo, do que concessionária de automóvel. E, por último, a questão de o que a gente chama de hub de serviços avançados. Aí é o seguinte, isso no bojo da modernização da tecnologia. Na medida que as sociedades se modernizam, se adensam urbanamente, há uma demanda muito grande em termos do chamado da manutenção de precisão, que não é a manutenção mecânica, mas é mecatrônica, né? Da agricultura de precisão, e uma série de um complexo de serviços que se cria em termos disso aí, e que você precisa ter pontos de contato em relação a isso. Então, esse é um outro campo assim. Vamos agora passar para o outro lado, o lado vazio do copo, né? Aí que são algumas debilidades. E aí tem o seguinte, eu queria destacar, são 3. Um que é a baixa produtividade da economia. Produtividade, a gente tem que tornar isso uma obsessão. Produtividade. Outra é a insuficiente qualificação do capital humano. Tem uma pegada educacional muito boa, então acho que para o futuro está legal, mas tem um passivo, um estoque ainda grande, que a gente precisava ver como é que cuidava disso, e a gente tem distorções muito sérias na alocação de recursos e na produtividade do gasto público. Vou mostrar alguns dados aqui para vocês, eu não sei se o presidente da Assembleia ainda está presente, mas se não tiver, por favor, eu peço que alguém passe uma mensagem para ele. Eu mando essa apresentação para ele. Primeiro o seguinte, eu tenho um ponto para a nossa reflexão aqui, que é a questão da produtividade. Esse é um indicador. Em média, a produtividade do Piauí é 70% da produtividade do Nordeste e é 40% da brasileira. E a produtividade brasileira é muito baixa. Então, a gente precisa
Isso é muito importante, começar a ter a sua obsessão na produtividade, não só nas indústrias e nos negócios privados, mas eu vou mais além daqui um pouco também nos negócios públicos, que aí também não dá um bom exemplo. Então, esse é um campo que a gente tem que se ligar muito se quiser ter um melhor futuro. Temos que acelerar a melhoria da produtividade nos negócios públicos e privados. Segundo ponto, aqui, então, é a questão eu queria mostrar para vocês, do nosso, assim, ainda em comparação com alguns estados vizinhos, né, como a gente ainda está, o Piauí, não só em termos de escolaridade média, como o analfabetamento de jovens e adultos, a gente está numa posição ainda desfavorável em relação aos nossos vizinhos. Talvez valha a pena aí, algo a ser pensado. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao analfabetismo de adultos, e quando nós fazemos projeções mais para dentro, é o seguinte, a demografia vai resolver isso. Mas a questão da escolaridade média, talvez a gente possa avançar muito nesse campo aí, nesse terreno. Mas tem um outro dado que me chama a atenção. Vamos ver um pouco da produtividade do gasto público em algumas áreas. Isso aí é o gasto por aluno versus o IDEB, em 2009 e 2015. O Piauí é uma coisa muito interessante. Se você olhar, se nós olharmos, isso é o ensino médio, aqui na coluna, na linha, tá, qual é o custo médio do aluno, por ponto de IDEB, tá? Não é o custo médio do aluno, eu tenho que ver, é do desempenho do aluno, quanto custa esse desempenho. E na coluna está ali a nota do IDEB. A gente vê o seguinte, vejam que coisa interessante, né? O Piauí deu uma melhorada no IDEB, saiu de aproximado, em 2005 era mais ou menos 2,7, chegou para 3,2, né? Só perde para o Ceará, ali naquele, né? No entanto, o custo por ponto de IDEB do Piauí é 2,812, né? Enquanto o do Ceará, que é mais alto, o ponto que tem um IDEB mais alto, é 1.767. Eu botei um sinal assim, dizendo, olha, esse custo aparentemente está muito alto, comparando. Por outro lado, se a pegada da educação profissional, ela tem uma influência grande nisso aí, talvez valha a pena, é por isso que eu botei aquela interrogação ali. Então, ponto a avaliar melhor. Mas, eu como um gestor público, eu dizer o seguinte, está na hora da gente dar uma olhada nesse custo por aluno, por ponto do IDEB. E que é possível você ter uma performance melhor, gastando menos, isso aí é possível, que aí o Ceará, que é nosso vizinho aqui, está, né, tem um IDEB melhor do que o nosso nesse campo. No ensino fundamental, do ponto de vista estritamente de custo, no Fundamental 2, o Piauí é o menor custo que tem. Ele custa 4 vezes, mais de 4 vezes. O custo do Maranhão, tá certo? Do ponto de IDEB do Maranhão, é quase 4 vezes maior do que o do Piauí, para o mesmo nível de eficiência. Mas talvez talvez haja uma subremuneração aqui dos nossos profissionais. Mas aí, do ponto de vista de produtividade e custo, está muito bom. Dessa amostra aí, é o que está mais bem colocado em termos de quanto custa e qual é a performance. Eu não estou querendo fazer um juízo de valor, se ganha bem, se ganha mal, etc. e tal. Eu estou dizendo que aqui, para você ter esse ponto do IDEB, é 4 vezes mais barato do que ter no Maranhão. Então, o dinheiro aqui está sendo melhor, está rendendo mais, né? Não é por conta só de exploração do professor, que aí é o custo por ponto, não é o custo do salário médio do professor. Outro ponto que chama a atenção, e aí eu queria dizer o seguinte, olha, atenção, meus amigos, aqui é o custo do legislativo por habitante. E aqui eu queria dizer para vocês o seguinte, Piauí tem o legislativo com o maior custo per capita do Nordeste. Cada um dos vocês que moram aqui, por ano, tá certo? Do imposto que você paga R$ 133,76 para cada habitante do Piauí por ano, para sustentar o poder legislativo estadual, que é muito mais caro do que,
tá certo? Ele que é mais caro do que o do Sergipe, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, é muito mais caro do que o do Rio de Janeiro. Então, nós temos que pensar, né, que talvez assim, num pacto aí em termos da eficiência do setor público, da produtividade, né, que o legislativo tem que dar a sua contribuição, chegando pelo menos na média do Nordeste, né, que é R$ 76,38, né? Então, acho que seria um ponto aí para eu querer trazer para consideração. Quando a gente vai para o caso do judiciário, aí tem uma coisa interessante, porque o custo, porque eu botei as duas mãozinhas assim, porque tem o seguinte, ele está um pouquinho abaixo da média do Nordeste, né? O Poder Judiciário custa, tá, R$ 145 por habitante ano. Aqui. Você manter os juízes, os promotores, os escrivães, não sei o que, etc. e tal, certo? Mas por que? E aí está dentro da média do Nordeste, né? Tá certo? O campeão, nesse caso aqui, é o Rio Grande do Norte, que é um caso escandaloso. Eu dei essa palestra lá, depois o pessoal disse, Cláudio, você tenha cuidado, é melhor você ir embora logo, senão pode ser que mas vejam o Rio Grande do Norte lá, que é um caso assim, assombroso, sabe? Então, lá no caso do judiciário, né? Aqui eu estou com perigo aí de ficar inimigo, ser declarado persona non grata lá mas não é isso, eu acho que é importante, não vamos brigar com os fatos, Petrônio Portela já dizia, não vamos agredir os fatos, todos são dados oficiais. Então, qual é o problema de eu botar a mãozinha para baixo? É porque tem um problema que é o seguinte, é a taxa de congestionamento da justiça. Quer dizer, é muito alta. Embora, mais uma vez, pior caso que tem é o Rio Grande do Norte, que é o mais caro e o mais congestionado aqui da região, certo? Mas o Piauí está ali, olha a performance aí, 78% de taxa de congestionamento da justiça. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, eu fico em dúvida se vale a pena estar custando o que está custando com esse ponto aí. Muito bem, então mas o que eu queria mencionar é o seguinte, por que essa questão da melhoria da gestão pública e da eficiência do gasto é tão importante, e dessa questão do ajuste fiscal e da sua obsessão pela produtividade, da melhoria da qualidade, da boa gestão, é fundamental. Porque na trajetória que o Brasil está, nós estamos correndo o risco, nós temos que tomar muito cuidado, e felizmente parece que aqui no Piauí esse problema está muito claro, porque então é o seguinte, tem um serviço que o Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu moro, né, prestou ao Brasil com essa lambança que ele fez lá. Ele lá dizia assim, eu posso ser você amanhã, tá? Não é não? Então, é com imensa tristeza, eu vou dizer para você, com imensa tristeza que eu queria, não vou falar nada, só quero mostrar assim, ler em voz alta, né? Violência fecha escolas e interrompe aulas em 93 de 100 dias no Rio. Magazine Luiza diz que não vai abrir loja no Rio por causa da violência. Tiroteio após assalto causa pânico. Aonde? No Rio de Ipanema, no Rio de Janeiro. Não é na Rocinha nem na Maré, não, né? Violência urbana intensifica o efeito da recessão. Mas só para não ficar na questão da violência, né, tem também problema na saúde, na educação, corrupção, né, atraso de salários, aposentado ferrado lá, tá certo? Então, é um problema aí. Então, nós temos que ter, todo cuidado nessa gestão de risco para evitar uma trajetória dessa. Por último, então, o que fazer para retomar o crescimento e torná-lo sustentável? Eu estou quase terminando, né? Daqui a 10 minutos eu passo o código do Raul aí para vocês. Primeiro, agenda estadual, tem duas agendas. A gente imaginar que o Piauí sozinho, ou qualquer estado brasileiro sozinho, mesmo São Paulo, vai resolver todo o seu problema, não vai. A gente está dentro de uma federação desequilibrada, muito concentrada na União, então tem uma parte que é a agenda nacional. Mas aqui, vamos pensar na nossa casa. O que é que nós preparamos na Macroplan, está nesse estudo, nesse desafio da gestão estadual, você imagina o seguinte, no eixo vertical, ali tem solvência financeira e equilíbrio fiscal.
O mais é quando o Estado está bem na parte financeira, e o menos é quando está mais ferrado, né? Assim embaixo, equilíbrio fiscal. E cruzamos isso com a capacidade do Estado de entregar serviços e obras essenciais à população. Então, vocês imaginem o seguinte: quando é mais com mais, está legal, está muito bom, né? Estou equilibrado e estou entregando mais obras e serviços à população. Quando está menos com menos, está ferrado, né? Tá certo? Estou quebrado, estou dando calose, tá, todo mundo, etc. e tal, ainda estou entrando em colapso. E aí, quais são? Nós criamos 4 cenários típicos para a gestão pública, e aí depois eu não vou responder, porque eu conheço muito pouco, seria uma irresponsabilidade minha de enquadrar, seja o governo do Piauí, seja eventualmente a prefeitura, mas aí pensem aí aonde vocês enquadrariam o Piauí numa situação dessa. Eu vou falar de outros estados, tá? Primeiro caso é o seguinte: para manter o equilíbrio fiscal e a solvência financeira, o segredo está em fazer menos do mesmo. Segundo, o que é fazer menos do mesmo? Você começa a degradar serviços e paralisar obras, né? Mas mantém o equilíbrio fiscal e financeiro a ferro e fogo. Você faz contenções simbólicas de privilégio, quer dizer, olha, a frota de carro oficial, que era 1.000 carros, agora vai ser de 900, ou vai ser 800, né? E aí não tem dúvida que com o tempo faz um combate seletivo à corrupção, vamos pegar os casos menores, não sei o quê, os maiores, a gente não entra em briga de cachorro grande, não sei o quê, e, naturalmente, a consequência é a deterioração do capital político. Por exemplo, isso aí é um exemplo estrutural do estado do Rio Grande do Sul, que passa gestão por gestão, é uma coisa suprapartidária. Se você olhar todos os indicadores do Rio Grande do Sul, ele continua lá na primeira divisão, mas cada vez caindo, está igual o Corinthians agora no Campeonato Nacional, sabe? Então tem esse problema. Por quê? Porque não tem jeito, está ali, e aí para poder tentar segurar as contas vai deteriorando, né? Então, o segundo caso, né, aqui é o seguinte: fazer menos do mesmo é o primeiro. O segundo é o seguinte: assumir o colapso. Adivinha que estado é esse? Você assume a degradação de serviço e paralisação de obra, assume que, esse déficit é insolúvel. Então é o seguinte: vamos gerenciar calote, sucessivos e prolongados. Manter os privilégios existentes, que eu não sou maluco aí de ficar brigando com todo mundo, né? Já estou ferrado mesmo, então deixa dissipar o capital político e possa até ter ameaça de ser caçado ou linchado, e deixa a corrupção rolar solta aí. Vocês conhecem algum estado brasileiro aí que teve uma situação dessa, né? Não preciso falar, né? Hein? Sabe? Pois é, então o Rio de Janeiro está nessa situação. E, infelizmente, parece que a prefeitura da cidade está caminhando para o mesmo caminho. Terceiro ponto é você tentar fazer mais do mesmo, né? Então, essa é uma situação onde você tenta manter... estou apanhando aqui. Tenta manter os recursos e obras nos padrões atuais, do mesmo jeito que vinha fazendo como antes da recessão, tá? Só que você, neste caso, como é que você procura se equilibrar? Aumentando imposto, sabe? E fazendo uma gestão de déficit fiscal e gestão de pagamento. Então, esse é uma questão que você tenta passar mais uma vez a conta para o cidadão. Não, paga um pouco mais para a gente não perder a onda, né? Não mexe nos privilégios, deixa aí, eu não vou ficar, depois suas excelências aí, né, etc e tal, podem causar problema, etc e tal, não fui eu que inventei isso, né? Tem um combate seletivo à corrupção, as medidas simbólicas aqui, outra acolá, aí pega um peixe médio, etc e tal, e tudo, e tem uma forte risco de perda de capital político ou tendo um mandato, sabe? Esta, por exemplo,
eu posso dizer para vocês, eu não posso afirmar com toda segurança, mas há indícios de que, por exemplo, o caso de Santa Catarina ficou, assim, houve uma tentativa de fazer mais do mesmo. E, por último, é como aquela história, aí olha aí mais uma vez, fazer diferente. O que é fazer diferente? Primeiro, tem que concentrar na priorização e na qualidade e produtividade de serviços e obras. Eu tenho menos recursos, então eu vou concentrar no essencial, mas fazer bem feito e fazer com eficiência. Segundo ponto, equilíbrio fiscal e financeiro com foco na qualidade e produtividade do gasto. Chama o pessoal da educação, pessoal, olha, com esse nível de remuneração aí, esse DEB é uma vergonha para a gente. Vamos fazer um pacto aqui, antes de pedir aumento de salário, vamos aumentar o IDEB. Depois a gente conversa. Então, tem que ser um positivo. Redução de privilégio. Sabe? Então, para que, aí está todo mundo ferrado aí, e essas frotas imensas? Mas não é só isso, é a questão assim, e aquelas auxílio, não sei para isso, do paletó, da gravata, da não sei o que, etc e tal. Pô, não dá para a gente chamar os outros aí, vamos fazer solidariedade numa hora dessa, um maior sufoco, né? Outro ponto importante, gestão ativa do capital político e das expectativas da sociedade. E aí é o seguinte, cara, não tem jeito, é tolerância zero com a corrupção, sabe? Ó, desviou, pau, sabe? Aí não tem jeito. Então, tem 2 casos exemplares que eu queria trazer para vocês, que esse eu acompanho mais ou menos de perto, e que tem estilos completamente diferentes de fazer diferente. Um é o Estado do Espírito Santo, que teve, desde o tempo da campanha eleitoral, o atual governador, Paulo Artung, assumiu o compromisso de manter a qualidade e a continuidade do serviço das obras públicas, mas o Estado está quebrado e a gente tem que dar prioridade a equilibrar as finanças do Estado. Não vou prometer entregar terreno na Lua, vender terreno na Lua. Né? E por isso fez uma gestão antecipatória das expectativas da sociedade e do funcionalismo público. Porque foi um ponto importante, trazer o funcionário público, que é um ponto importante, nós vamos compartilhar sacrifício. Agora, isso vai ser em algo em que a troca é o seguinte, eu te garanto o pagamento em dia. Né? Sabem quanto, até hoje nós estamos em 2017, terminando o 3º ano de governo, sabe quanto foi o aumento do funcionalismo público no Espírito Santo, nesses 3 anos? Zero. Sabe quantos dias de atraso houve no pagamento de algum funcionário público ou aposentado? Zero. Sabe? E isso, no começo o pessoal chiou muito, mas depois compreendeu o valor disso, principalmente porque aí o Rio de Janeiro fez um serviço ao Espírito Santo, mostrou que é só atravessar a fronteira para ver como é que era a lambança, né? Sabe? Então tem esse ponto aí. Melhorando a situação, estou dizendo aí, no ano que vem, se as coisas melhorarem, tem uma perspectiva de haver uma certa correção aí. Mas, sabe quanto é o índice de atraso com fornecedor no Espírito Santo? Zero. No caso de Goiás, é diferente, porque o Goiás é o seguinte, o Goiás foi menos afetado pela crise, por causa da potência do agronegócio, que eles assumem lá como uma bandeira, isso aqui é o nosso motor, entendeu? Então, o caso de Goiás é o seguinte, mesma coisa, continuidade e qualidade do serviço das obras públicas. Não parar. Mas aí tem outro ponto, é o seguinte, é o diálogo e cooperação com o empresariado. Então, lá, se assume que lá existe um governo pró-mercado. Quer dizer, não faz nada ao arrepio da lei, mas tem uma atitude de colaboração, aquela história de tentar reduzir custo de transação, facilitar os negócios. E um ponto que é muito importante, é uma inovação, que eu até sugiro que depois aqui no Piauí, que olhem essa experiência. É uma aliança Estado-municípios pela competitividade. Ou seja, em cima de pautas, de problemas que são diagnosticados objetivamente, né? E aí junta, como está todo mundo com recurso escasso, vamos juntar os nossos recursos para a gente, ao invés de competir, a gente cooperar e fazer junto. Então, esses são os casos da agenda estadual. Então, nossa pesquisa, tem um ponto aí que é o seguinte, qual é agora, dado esse quadro, e dado que a gente consegue enxergar para frente, né, qual é o conceito? É reformar o Estado, inovar e fazer diferente. É uma agenda que tem 6 itens,
que estão indicadas aí, eu orientação para os fins, ampliação de recursos sem aumentar impostos, melhoria do resultado da qualidade do gasto público, profissionalização da gestão. Existe uma grande área de melhoria da digitalização e comunicação com a sociedade, governança aberta e compartilhada, bom exemplo, câmaras setoriais, e mais, tolerância zero com a corrupção. Muito bem, aí teria assim uma série de detalhes, são 26 itens ao todo, mas aqui não vai dar tempo de passar, mas se vocês acessarem, a palestra tem indicação sobre o que está aí. Vai ficar disponível, à disposição de todos aí. Eu deixei uma cópia aqui já pronta para vocês. Então, eu estou só passando aqui, mas tem um ponto importante, tem um ponto muito importante também na valorização do servidor. Acho que é um ponto muito importante, do servidor público, né? E da obsessão pela produtividade e qualidade. Muito bem, mas eu só peço mais 5 minutos para falar o seguinte: por mais esforço que a gente faça, é aquela questão, a gente tem uma parte da encrenca que é nacional. E aí a encrenca é muito maior, né? A gente conseguiu acumular, assim, é muito maior do que se coloca. Eu queria trazer para vocês, para a reflexão de vocês, são 2 pontos do tamanho do nosso desafio que nós temos hoje. Olha, comparando o Brasil e o mundo, tá? De 1930 a 1980, nós crescemos muito mais do que o mundo. Está ali o Brasil, olha a nossa bandeirinha ali. E aí o mundo. Você tem um período ali no mundo que vai de 1913 a 50, depois de 51 a 80. No entanto, de 1981 até 2015, ou seja, 80, 90, 35 anos, olha aí o mundo aí, nós estamos crescendo menos do que o mundo. Então, a gente está fazendo alguma coisa errada. Não é acidental isso, já são 35 anos, cara. Hein? Então, o seguinte, eu quero passar para vocês, e um dos problemas que está na raiz disso, não é só, é a questão da perda de produtividade, da baixa produtividade do Brasil. Tem um artigo do nosso parceiro, colega, chamado Armando Castelar, está publicado no Valor Econômico, do dia 6 de outubro, que ele diz o seguinte, olha o tamanho aí, para a gente entender. A produtividade do trabalho no Brasil teve um crescimento médio de 0,2% entre 1980 e 2017. Mantido este ritmo, só daqui a 100 anos, eu vou repetir, só daqui a 100 anos, teremos um padrão de vida semelhante ao de Portugal hoje. Eu estou falando 10 anos, não, estou falando em 100 anos, um século. Bem antes disso, voltaremos a ser um país pobre, porque os outros terão crescido muito mais do que eu. Então, estou dizendo, ou a gente se muda todo mundo para Portugal, vamos invadir Portugal, né? Ou então vamos melhorar a nossa produtividade, cara. Porque é esse o campo que a gente está vendo. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Então, um ponto que eu queria destacar, que é o seguinte, nós temos que fazer uma profunda renovação dos valores na sociedade e nós temos que construir uma coalizão política que seja modernizante e reformista. Ou seja, nós só teremos chances de aspirar a um melhor futuro se a gente encarar uma agenda de mudanças e de reformas ampla, intensa, persistente e duradoura, para que o Brasil se torne uma economia de mercado aberta e moderna. Aí a gente cresce mais rápido que o mundo, assim, fácil. O Brasil não é um país complicado de resolver. Complicado é a Índia, que está resolvendo. O Brasil é trabalhoso, mas a gente tem, né, fazer esse ponto. E aí a agenda de reformas são essa aí, a previdenciária, trabalhista, fiscal, tributária do Estado, política, e mais uma série de reformas microeconômicas. Eu estou dizendo assim, por isso que esse tema é amplamente discutido num livro que foi lançado esse ano, que eu recomendo, eu sugiro para todo mundo. Estou aproveitando para fazer um pequeno trabalho de marketing também, porque eu e meus colegas da Macroplano, nós somos autores de um artigo desse livro, que foi organizado pelo Fábio Jambiage e pelo Mansueto Almeida,
que esse reforma e reinvenção do Estado brasileiro, uma agenda decenal. Que eu estou achando que não é nenhuma agenda decenal, é uma agenda para uma geração inteira. Mas eu não vou me deter muito nesse tema, só digo que são 7 grandes áreas que tem aí, tá certo? Em termos que envolvem as instituições estatais, um novo pacto federativo. O Brasil é muito grande e diverso para ser microgerenciado de Brasília, não é? A reforma tributária, reforma fiscal, a organização e gestão das políticas de serviços públicos, espírito público, profissionalização e meritocracia para os servidores públicos, a questão da digitalização. Mas, por último, antes de passar o código do Raul, né, eu queria dizer o seguinte, pedir desculpa, mas me alonguei um pouquinho mais, terminei, mas consegui pelo menos, espero ter conseguido manter assim, a atenção. Eu queria mencionar o seguinte, mais uma vez, eu pessoalmente, há mais de 40 anos, acompanho, trabalho a questão do Brasil, conheço bem o Brasil, de todos os 5 Brasis que tem ali, sabe, teve esse privilégio, e não perdi a confiança na nossa capacidade de construir um país próspero, competitivo, com qualidade de vida, onde seja muito legal de se viver e tudo. Agora, não vai ser para o dia para a noite, nem vai ser um salvador da pátria. Vai ser todo um esforço de uma sociedade. Então, como minha mensagem final, e depois eu vou entrar no código do Raul, aí tem o seguinte, o que eu preparei para vocês, é o seguinte, o Brasil e o Piauí só terão um bom futuro se todos os que decidem ou influem, nós inclusive, aí você nota que na construção da frase, resolvermos, aí eu já estou nos incluindo, tá? Eliminar 3 grandes males seculares que são um gargalo para esse país. Primeiro, a ineficiência. A foto ali é de um lote de medicamentos vencidos nas secretarias da saúde. A outra, a corrupção. Eu acho que vocês reconhecem de onde vem essa foto. Em terceiro lugar, os privilégios. Nós hoje, infelizmente, o Brasil está se tornando uma casta de privilegiados, tá certo? Aonde os que são mais ferrados são os contribuintes que têm que sustentar, tá certo? Milhares dezenas de privilégios aqui, e os pobres é quem mais necessita, é que mais se ferra nessa história. Está aqui, aí no mais, então vamos chegar e vamos riscar isso de uma vez, criar essa coisa. Sem isso, a gente vai se iludir. Não é da noite para o dia, mas se a gente der o primeiro passo amanhã, começa a ficar melhor, né? E agora eu queria pedir para projetar o segundo slide, chamado Raul Veloso, tem escrito de Raul Veloso aí, que é um slide só que tem isso. Então essa é a minha mensagem aí, que está nesse ponto aí. Essa palestra está toda colocada para vocês. Isso aqui é para o Piauí, tá certo? Conheci o Piauí em 1974, vim fazer um trabalho aqui para implantação da AGESPISA, naquele tempo. Hein? Olha aqui, essa é estrutura de operação do financiamento do déficit previdenciário de um Estado, que é uma proposta de partido. Nós fizemos a elaboração, mas com base em proposta de Raul Veloso e Leonardo Rolim. Então, o que é que ele propõe é o seguinte: primeiro, tem que fazer uma reforma da Previdência Estadual, fazendo a blindagem do regime próprio de Previdência Social, ou seja, tem que haver uma mudança nesse campo, e que em parte, inclusive, essa questão de aumentar, de chegar numa alíquota mais razoável, né, de fazer a separação de fundos para fazer isso, e o fundo ficar blindado e protegido em relação a esse ponto. O que é que ele propõe? É que o governo federal, né, a proposta aí é o seguinte: o governo federal, ele aporta recursos. Lembra quando eles falaram do tal do recurso do BNDES? Mas pode ser outros, pode ser operações de crédito, tudo, faz um aporte de recursos e emite um título público federal. O que é que os estados fazem em contrapartida? Eles aportam ou ativos financeiros, recebíveis da Previdência, royalties e compensações, recebíveis de dívida ativa, recebíveis de aporte de servidores ativos, que é aquele caso, aumento de contribuição, né? Vinculações de receitas, ativos reais, por exemplo, ações de empresa, imóveis. Os estados e municípios têm patrimônios imobiliários imensos e que estão ociosos e muitos vezes pedindo, me invade, né? Então,
né? Outra coisa, e assumirem uma série de compromissos de desempenho, né? Essa parte aí é uma adaptação nossa aqui da Macroplan que nós fizemos. Então, com base nisso, você pode fazer um casamento que você faz uma operação especial de crédito, que é exatamente a tal geração dos recebíveis, para montar um fundo financeiro para pagamento de aposentados e pensionistas do regime antigo, né? Que tem contribuições dos ativos e inativos, vinculados ao regime antigo, e tem essas contrapartes. E aí, naturalmente, você tem, com isso, você vai fazendo o equacionamento da questão da Previdência. Então, aí voltou, desculpe, depois em seguida, vamos ver aí. Então, esse é um ponto aqui que eu vou deixar também como uma contribuição, né, para uma discussão em relação a isso, porque Raul explicou brilhantemente a ideia, mas sintetizando numa figurinha, o caminho das pedras é por ali. Desculpem, eu passei um pouco do tempo, eu me entusiasmo nisso, com esse tema, mas, olha, o Brasil, mais uma vez eu queria repetir, o Brasil, o Piauí, eu conheço o Brasil, assim, e conheço muitos outros países, entendeu? Quer complicação? Vai ali na Venezuela, para você ver o que é que está certo? Então, aí é fogo. Agora, o Brasil, ele é trabalhoso. Agora, começa uma mudança a partir de uma mudança nossa. A gente tem que fazer diferente, temos que virar a página da improdutividade, dos privilégios e da corrupção. Sem isso, a gente não tem um bom futuro. Obrigado.